Glória a Deus. Uma das vantagens de pregar é ficar um tempo sem máscara, gente. Olha que coisa maravilhosa. Que alegria poder estar aqui nesse primeiro domingo de 2021, participando da ceia com vocês, compartilhando a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor. Quem aqui está feliz por isso? Dê um glória a Deus aí. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos agora, curve a sua cabeça, continue com o seu pensamento elevado ao Senhor. Ele está aqui, o Espírito Santo está nessa comunicação conosco desde o momento em que nós pisamos nesse lugar e vai continuar em nome de Jesus, e que cada semente que nós já recebemos e receberemos ainda vai produzir frutos em nossas vidas, para que sejamos abençoados, mas também para que sejamos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por mais um ano, te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos aqui, te agradecemos pela liberdade em que nós temos em nosso país de o fazer, te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para que tivéssemos acesso ao Pai, para que tivéssemos nos tornado moradas do Deus vivo. Pedimos a Ti, Espírito Santo, continue falando conosco. Nós agora nos colocamos como canais abertos, dispostos a receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, para nos confrontar, seja para nos confrontar, seja para nos confortar, mas queremos sair daqui de uma forma diferente, transformados, ó Deus, pela verdade que é a Sua palavra, única capaz de nos moldar, única capaz de nos aproximar à estatura de Cristo, e esse é o desejo do nosso coração. Continue falando conosco, é isso que nós te pedimos e te agradecemos pela fé, em nome de Jesus, amém e amém. Uma vida de culto. Eu quero começar essa mensagem fazendo um exercício com vocês. Quando você ouve a palavra culto, para onde naturalmente você é remetido? Eu sou um ser que fui criado praticamente nesse ambiente. Eu tive o privilégio desde criança, já de ter nascido num lar de orientação cristã, já sou aí a terceira geração de pastores da minha família. Então esse ambiente para mim é muito familiar. E todas as vezes que eu ouço a palavra culto, eu sou remetido a esse espaço, a esse lugar, ao roteiro que nós estabelecemos aqui, a liturgia do culto. Isso acontece com vocês também ou não? Mas o que o Senhor espera de mim e de você é que nós, e aí eu vou tentar cunhar um termo aqui, não o cultuemos somente em 1, 2 ou 3 eventos por semana, mas que nós estejamos em todo o tempo na nossa vida em estado de culto, que nós vivamos efetivamente em estado de culto em todo o tempo. E a palavra, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo aqui aos novos cristãos de Roma, e a nós, quase 2000 anos depois, é que o padrão mudou, o paradigma mudou, o modelo é outro. Se antes, para adorar a Deus, para alcançar a remissão dos pecados, era necessário oferecer em sacrifício animais vivos, oferecer esses animais em holocausto. Hoje, na nova aliança, depois que o sacrifício perfeito foi feito, e nós acabamos de celebrar e fazer um memorial desse sacrifício, o que é oferecido a Deus, de forma racional, de forma voluntária, como escolha, somos nós que nos tornamos moradas vivas do Deus vivo, e portanto, agora o novo modelo, o novo paradigma é que
nós nos oferecemos como sacrifício a Ele em todo o tempo, e portanto não é possível que neste lugar onde o Senhor habita, o culto seja estabelecido de forma episódica, o culto seja somente celebrado em um evento que é programado num determinado tempo, num determinado período. Nós sabemos, né? Já entramos aqui, temos a consciência de quando começa, de qual é o período que vai ter o momento do louvor, o ofertório, sabemos de tudo isso, e eu quero usar esse roteiro, inclusive, para poder aplicar na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, para que a gente tenha um modelo pedagógico de como estar, de como andar em estado de culto e sermos esse altar de adoração, de culto ao Senhor em todo o tempo. E eu vou falar aqui, descrever um roteiro, para alguns pode ser um pouquinho diferente, mas eu acredito que para a maioria esse roteiro de participar do culto seja o mesmo. Primeiro nós tomamos uma decisão de vir ou não ao culto. Glória a Deus que todos nós que estamos aqui decidimos estar aqui e estamos participando desse culto. Depois nós temos a preparação, tomamos um banho, colocamos a nossa melhor roupa ou uma roupa adequada para estarmos aqui, nos perfumamos, arrumamos, no meu caso não é necessário, o nosso cabelo e por aí vai. Depois nós temos um momento de deslocamento, uns vieram de carro, outros a pé, o Dudu veio de bicicleta, cada um chegou aqui de uma forma. Eu encontrei o Fred vindo a pé no caminho, tive o privilégio de dar carona para ele, e aqui estamos. Quando nós chegamos aqui, nós temos um momento que eu acho maravilhoso, que é um momento de socialização. Nos encontramos, hoje ela está restrita a um toque de cotovelo, ou a um toquinho aqui no nosso punho, né, em função do momento em que nós estamos vivendo, mas temos o privilégio de ter um momento de comunhão, de trocar uma ideia, de saber como foi a semana, de socializarmos. Depois nós temos um momento que hoje foi especialmente ungido, que é o momento do louvor. Depois nós temos um momento também de adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E, por último, nós temos esse momento em que nós estamos vivendo agora, que é o momento de exposição à palavra de Deus, que é o momento de pregação. O que o Senhor espera é que nós, e nós vamos fazer essa aplicação aqui, estabeleçamos esse roteiro de forma por escolha, de forma racional, todos os dias da nossa vida, e que nós vivamos aquilo que a palavra diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas que nós necessitamos nos seja acrescentadas. Antes desse verso tem uma lista de coisas que diz respeito às nossas necessidades. E esse verso fala muito comigo, porque muitas vezes eu me vejo participando do culto, me colocando em primeiro lugar. Ou seja, tentando alcançar algo da parte do Senhor, que é lícito, que é necessidade sim, mas nós não podemos nunca subverter essa ordem. As coisas nos são acrescentadas quando nós colocamos o Deus de todas as coisas em primeiro lugar nas nossas vidas. Que esse seja um exercício diário nas nossas vidas no ano de 2021, 2022 e sempre em nome de Jesus. Então vamos para o primeiro ponto da nossa reflexão, que é a tomada de decisão. E aqui eu quero te dizer que você deve todos os dias ser intencional no culto a Deus. Eu já há algum tempo adotei como medida, todos os dias que eu acordo, fazer uma oração que inclusive o apóstolo Lamartine repete aqui a todo tempo, que todos os dias em que ele acorda, ele pede sim a bênção do Senhor, mas que a glória de Deus se manifeste não só
na vida dele, mas através da vida dele, para que ele sinalize a pessoa, para que nós sinalizemos a pessoa de Jesus e o reino, aonde quer que nós estejamos. E eu quero te desafiar a fazer isso todos os dias, porque, por mais que essa sugestão pareça simples, quando nós somos atropelados por nossa rotina, quando nós somos atropelados pelos problemas que sim se apresentam todos os dias, a nossa tendência é só buscar a Deus para que Ele venha com a solução, para que Ele venha com a sua provisão, e Ele tem a solução e Ele tem a provisão para a sua vida. Mas voltando ao versículo que eu fiz menção aqui anteriormente, coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus, todos os dias, peça para Ele: Senhor, eu quero que a minha vida seja um altar de adoração ao Senhor. Eu quero que a sua glória sim se manifeste em mim, para que eu viva as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para mim, e todas elas estão na palavra. Mas eu quero também ser um instrumento da sua bênção na vida das pessoas com as quais o Senhor me permite interagir todos os dias. Seja intencional em nome de Jesus, e dessa forma a sua vida estará prestando um culto a Deus em todo o tempo. A palavra diz lá, um capítulo antes do primeiro versículo que nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 11, no verso 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Se nós tivermos a consciência que o apóstolo Paulo teve ao fazer esse registro, aliás, eu recomendo a leitura desses dois capítulos, especialmente esse trecho, que é um trecho em que ele deixa descrito versos de louvor a Deus, e que traz essa verdade, que de fato tudo é dele, tudo é por ele, o seu trabalho, tudo aquilo que você tem, a sua família, foi ele que acrescentou a você. Então é lícito que nós não nos deixemos atropelar pela nossa rotina, pelas nossas obrigações, sim, e que nós o coloquemos em primeiro lugar, e que a nossa vida, seja onde for, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que o Senhor nos leve, que ela seja em louvor a Deus, e sinalize e mostre às pessoas que você tem um Deus, que você serve a um Deus verdadeiro e vivo, que você é de Jesus, que você é algo que Cristo deixou bem claro que não é uma opção. Nós somos de fato, nós muitas vezes nos colocamos no lugar de inadequação, mas você é sal e você é luz aonde quer que você esteja. Brilhe em nome de Jesus, salgue os ambientes, as pessoas, de forma que elas tenham o desejo de beber da água viva que é Cristo, e apresente Cristo às pessoas em todo o tempo, em nome de Jesus. Tome essa decisão todos os dias, seja intencional no culto a Deus, e você vai ver que isso vai fazer toda diferença na sua rotina, no seu cotidiano, no seu dia a dia. O segundo ponto é a preparação. E aqui eu quero chamar a atenção, não para a importância apenas, mas para algo que é fundamental nas nossas vidas, que é ter uma vida devocional, uma vida de busca, uma vida de oração. Assim como nós nutrimos o nosso corpo físico, quando nós nos oferecemos como sacrifícios vivos, do Deus vivo, nós temos que nutrir também o nosso espírito. Nós temos que dar elementos para a nossa alma, para que ela não nos leve para uma vida de perdição, para uma vida de pecado. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para andar segundo o padrão, segundo os princípios e valores que ela estabelece para nós. E não é possível conhecer a palavra, aliás, não é possível conhecer a nada, sem que nós, de fato, experimentemos, e no caso dessa biblioteca de livros que nós chamamos de Bíblia, e que é a palavra de Deus, que foi sim escrita por homens, mas inspirada pelo próprio Deus,
nós temos que conhecê-la, nós temos que buscar, nós temos que ler, nós temos que nos aproximar do Senhor em oração todos os dias. No Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em nome de Jesus, se submeta a essa direção. Quando nós andamos segundo a nossa própria vontade, e a palavra diz que a vontade de Deus para nós, ela não só é boa, mas ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós decidimos não andar segundo essa boa, perfeita e agradável vontade, eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu tomei essa decisão, deu ruim. A maionese desandou. Esse termo é utilizado ainda pelos jovens, nós já está um antiguinho, né? Está no meio do caminho. Que nós não caiamos nessa armadilha em nome de Jesus. E que estejamos em todo tempo preparados. Porque o inimigo das nossas almas, não se engane, ele é mau. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a boa notícia é que Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. E toda a descrição da abundância de vida a qual você tem direito, está descrita aqui. Não prescinda disso, não abra mão disso, esteja preparado para todos os desafios, para todos os percalços e também para orientar aqueles que estão perdidos no meio do caminho, em nome de Jesus. O próximo passo do nosso roteiro, eu chamei, lá no primeiro momento de deslocamento, e aqui eu vou colocar como jornada. Nossa vida é uma jornada. Muitas vezes nós estamos diante de uma maratona, como nós, por exemplo, estamos fazendo lá uma faculdade, tem duração de 4 anos, ou algum curso que seja mais longo, ou a nossa jornada de trabalho. Às vezes nós estamos diante de uma corrida de 100 metros, uma caminhada, simplesmente para que nós tenhamos um momento de lazer e de distração. Mas é uma jornada, e nessa jornada, muitas vezes tudo vai bem, outras vezes algumas coisas ruins acontecem, alguns percalços ocorrem no meio do caminho, mas em todo o tempo dessa trajetória, nós podemos contar, e nós devemos sinalizar a glória de Deus. Nós devemos ter a consciência daquilo que Cristo nos prometeu antes de ser assunto ao céu, que Ele estaria conosco todos os dias, até que Ele volte. E Ele está contigo nessa jornada. Tenha essa consciência, e essa consciência nos faz a sair de uma vida independente. Nos faz andar na dependência única e exclusiva dEle. E é interessante que, principalmente, nas questões, nas matérias em que nós temos mais segurança, a nossa tendência, muitas vezes, é prescindir da direção do Senhor. É achar que nós somos autossuficientes naquela matéria. E nós não podemos nos perder nessa jornada, em nome de Jesus. Eu lembro de uma ocasião em que eu estava diante de um trabalho, em que era algo que, em teoria, eu dominava e fazia com muita tranquilidade na produção de um evento. E eu tenho por hábito mesmo, em cada tarefa, em cada expediente que se impõe na minha vida, de pedir a direção do Senhor, de pedir a bênção dEle naquele momento. E eu lembro que, nessa ocasião em específico, eu estava tão seguro que eu não fiz. Eu não acredito que o Senhor tenha me castigado, mas, coincidentemente, tudo deu errado. Tudo começou a dar errado. Coisas salutares, coisas simples. Equipamento que queimou, foi assim absurdo. E chegou num determinado momento, e obviamente eu fui tentando resolver com a força do meu braço, né, com o meu intelecto ali, com aquilo que eu tinha de conhecimento sobre a situação.
E chegou num determinado momento que eu literalmente me ajoelhei no meio do local onde o evento foi realizado, graças a Deus. Falei, Senhor, eu não dou conta, tudo está dando errado aqui. E eu me lembrei naquele momento que, excepcionalmente naquele dia, eu não tinha feito uma oração pedindo a cobertura do Senhor e a direção dEle para que tudo corresse bem. Eu pedi perdão naquele momento, levantei e comecei a tentar solucionar as coisas. Irmãos e irmãs, milagrosamente, tudo começou a se encaixar. Equipamento que tinha sido literalmente queimado, funcionou. Glória a Deus. Glória, pode aplaudir ao Senhor. E graças a Deus, aquele trabalho foi realizado. Em nome de Jesus, não entre nessa armadilha da autossuficiência. Faça como o apóstolo Paulo deixou descrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Irmãos, contra mim não julgo tê-lo alcançado, ele está falando aqui da perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não deixe que nada e ninguém roube de você o alvo que é Cristo. Que nenhuma circunstância, que nem seu conhecimento sobre determinada matéria e questão que você realiza no seu cotidiano, que nenhum percalço seja capaz de, em nome de Jesus, de fazer com que você desvie do alvo que é Cristo. E que em todo tempo, durante essa jornada, você tenha a consciência de que Ele está contigo. Muitas vezes nós abrimos mão disso e tentamos agir com a força do nosso braço. E que você tenha sempre a humildade de reconhecer que Ele está contigo e de solicitar, de pedir que Ele guie os seus passos, que Ele esteja te protegendo, que Ele esteja derramando a sua bênção, a bênção dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Próximo passo do nosso roteiro, eu chamei de socialização e aqui eu vou chamar de relacionamentos. Em todo tempo, na nossa vida, nós estamos estabelecendo relacionamento. Agora nós estamos nos relacionando. Está acontecendo uma troca aqui, pode acreditar, apesar de vocês estarem aí parados e me ouvindo nesse momento. E nós todos os dias nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos com Deus. Alguns relacionamentos mais íntimos, como os relacionamentos que nós estabelecemos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Alguns relacionamentos mais longevos, como com os nossos amigos de trabalho, ou com as pessoas com as quais nós estudamos. Mas também todos os dias nós estabelecemos alguns relacionamentos que são instantâneos, como as pessoas que nós encontramos no ônibus, na padaria, um vizinho do condomínio, alguém que nós encontramos na rua. A todo momento nós estamos nos relacionando. E a minha pergunta é, para mim e para você, pergunta que o Senhor nos faz: o que nós temos produzido na vida das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando? Vida? Um testemunho que aponta para Cristo de fato? As pessoas nos veem e reconhecem que há algo de diferente em nós? Para que isso aconteça, nós temos que seguir o exemplo do Mestre, Jesus. E em todos os relacionamentos que Ele estabeleceu, a base foi a essência do Pai, que é o amor. E eu gosto muito de um texto que está lá na carta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, é Jesus que está falando aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
sendo testemunha de Cristo, de verdade, esse verso poderia ser aplicado em qualquer ponto dessa mensagem. Mas eu quis trazê-lo para esse ponto, porque tem uma peculiaridade aqui. Ele está falando aqui para judeus, e em primeiro lugar ele fala, sejam minhas testemunhas em Jerusalém. E aplicando na nossa vida, né, a nossa Jerusalém, são as pessoas que estão mais próximas de nós. E eu quero trazer essa aplicação, em primeiro lugar, para a nossa família, para o nosso hall de amigos. Nós temos cumprido o nosso papel segundo o padrão, segundo os parâmetros que a Bíblia estabelece nos nossos relacionamentos? Filhos, honrem aos seus pais. Pais, não incitem a ira dos seus filhos. É assim que nós temos caminhado de fato. Maridos, amem as suas mulheres, a ponto de dar a sua vida a elas. E o texto diz, assim como Cristo amou a igreja, o que o Cristo fez por mim e por você, foi dar a sua vida por nós. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e dói esse termo, né, nos tempos de hoje, como é difícil entender, tanto de um lado como de outro, o que é essa questão da submissão. Não significa ser subserviente, subjugada, não significa ser capacho do homem. Nós temos que entender isso. Quem é capaz de amar a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela, não a trata dessa forma. Temos andado segundo esse padrão dos nossos relacionamentos familiares? Temos, de fato, prestado atenção às dificuldades, e a palavra diz que nós devemos fazer isso, aos domésticos da fé que passam por algum tipo de necessidade? Temos estabelecido o padrão estabelecido na palavra de Deus, nos relacionamentos que nós estabelecemos? O próximo ponto que o texto nos traz é Judéia, e aí significa a nossa vizinhança. As pessoas com as quais nós interagimos e que, eventualmente, nós sequer as conhecemos. Como elas têm nos visto? Que testemunho nós temos dado? E a palavra diz que nós somos cercados, né, de pessoas que estão nos avaliando a todo tempo. Temos, de fato, sinalizado Cristo na vida das pessoas, da nossa vizinhança, dos nossos vizinhos de prédio, quem mora em prédio, dos vizinhos da rua, quem mora em rua. No seu trabalho, como que as pessoas te avaliam? Como alguém que, quando chega no ambiente, faz a diferença porque traz a paz, porque exala o perfume de Cristo, ou porque traz mais confusão, porque é desagradável? E aqui eu não estou fazendo uma análise, uma avaliação de temperamento. Não, nós somos sal e luz. Não significa que todo mundo tem que ser simpaticão. Tem gente que não é mais introspectivo. Eu entendo isso. Mas há algo em mim e em você que faz toda a diferença. E isso tem que ser evidente para as pessoas com as quais nós interagimos todos os dias. Outro dia eu tive uma experiência no meu prédio bastante interessante. Eu ganhei do Fred, que está ali no fundo, uma meia dúzia de caixas de frutas. Minha família é bem pequena, nuclear, eu e Cacá só. E, portanto, não fazia sentido nenhum eu ficar com tudo aquilo de frutas. E aí eu fui, passei na casa do irmão, deixei um tanto de fruta, passei na casa do outro irmão, deixei um tanto de fruta, passei na casa da minha mãe, deixei um tanto de fruta, passei na casa do meu tio, deixei um tanto de fruta, mas ainda sobrou muito. E aí eu cheguei no prédio e tinha um rapaz sentado, e eu olhei e falei, pô, a oportunidade de eu partilhar dessas frutas aqui, que se eu levar para casa elas vão apodrecer, porque tem muita fruta. E eu falei, pô, tu gosta de uva? Eu gosto. Falei, então fica com metade dessa caixa aqui, porque para mim é muita fruta e eu vou acabar perdendo. Ele agradeceu, pegou a metade da caixa. E depois eu fui descobrir que ele era namorado de uma pessoa que mora no prédio. E aí ela perguntou, quem foi que te deu essa fruta? Eu
falar, não conheço, né? Nem sequer moro aqui, mas é um rapaz que vive sorrindo a todo momento, quando era possível, né, identificar que alguém estava sorrindo antes do uso de máscaras. E aí ela me arguiu, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, falou, foi você que deu a fruta para ele, né? Pro meu namorado. Falei, eu dei a fruta para alguém, eu sequer o conhecia. Ela falou, não, ele é meu namorado. E ele falou que era alguém que sempre estava sorrindo e que era alegre. E eu logo matei a charada que era você. Eu fiquei tão grato de ser reconhecido por alguém que sequer eu conheço, por alguém que é alegre. E aí eu já tive a oportunidade de falar para ela qual é a razão da minha alegria. E eu estou dizendo isso não para levantar a minha bola. Estou dizendo isso para ilustrar aquilo que eu já falei aqui. A todo momento nós estamos sendo observados. Que semente nós estamos lançando na vida das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Que em nome de Jesus sejamos reconhecidos em todos os ambientes como alguém que é agradável, como alguém que é alegre e que acima de tudo, como alguém que leva a paz que, como diz a palavra, excede a todo entendimento. E que as pessoas enxerguem em mim e você, a pessoa de Cristo. Que as pessoas tenham o desejo de estar próximos de nós. Não porque nós somos bons, porque de nós nada podemos dar às pessoas, mas porque aquele que habita e age através de nós faz toda diferença nas nossas vidas. O próximo passo, o próximo ponto desse verso é um pouquinho mais pesado, que ele fala Judeia e Samaria. E eu penso que há um motivo para Jesus ter colocado especificamente Samaria nessa lista. Porque Samaria era um povo com o qual o judeu não se relacionava muito bem. E hoje eu não vou gastar aqui muito tempo trazendo os motivos porque isso acontecia. Mas o fato é que eles não gostavam tanto desse povo, que quando eles faziam um deslocamento que em linha reta, né, demorava, e aí o texto de João 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, né, e o texto diz que ele passa por ali porque era necessário, e ele é arguído, por que ele vai passar fazer aquele caminho, porque o judeu tinha o costume de dar literalmente a volta no quarteirão, para não pisar na mesma terra que do povo samaritano. Todos nós temos um samaritano no nosso caminho. Não adianta tu falar que não tem, mas tem alguma pessoa que você não vai com a cara, tem alguma pessoa que você não gosta, tem algum grupo com o qual você não concorda com o padrão de comportamento. E eu te digo, e nós estamos aqui falando sobre seguir o modelo de Cristo, que Jesus esteve com absolutamente todo tipo de pessoa, inclusive os samaritanos. E quando ele passa por lá, ele faz um rebuliço. Ele tem primeiro encontro com essa mulher, que é salva, liberta, transformada. Essa mulher, ela fica tão empolgada com aquilo que ela tinha recebido, que ela prepara o terreno para a pregação do Evangelho, para a entrada do Evangelho ali, e aquilo que seria uma passagem se transforma numa permanência de 2 dias, e muitas pessoas são alcançadas, salvas e libertas. Muitas vezes, o Senhor quer fazer essa mesma obra através das nossas vidas, mas por conta do nosso preconceito, nós não permitimos que isso aconteça. E eu quero dizer em nome de Jesus, que nós tenhamos a humildade de diante dessas pessoas com as quais nós temos algum tipo de diferença, de pedir a Ele que Ele coloque a lente dEle nos nossos olhos, e que Ele nos faça enxergar o que Ele enxerga na vida dessas pessoas. Pode ser um parente que é intragável, um vizinho difícil, um companheiro de trabalho, não sei quem, mas que em nome de Jesus, você coloque a lente do amor e olhe essa pessoa com compaixão. Porque se Cristo olhasse para cada um de nós e nos desse aquilo que nós efetivamente merecemos, não estaríamos aqui trocando essa ideia nesse momento. Glória a Deus.
Então, quem somos nós? Por qualquer que seja o motivo, julgarmos as pessoas e simplesmente as anularmos. De repente o Senhor espera que você hoje libere perdão para alguém. De repente o Senhor espera hoje que você perdoe alguém. De repente o Senhor está quebrando algum tipo de preconceito que todos nós temos nesse momento, mas que em nome de Jesus nós aprendamos com Ele. Pastor Neto pregou aqui nessa manhã, aliás, recomendadíssimo, assim que tiver no YouTube, por favor, veja essa pregação, ela é fundamental para a sua caminhada nesse ano. E uma das coisas, né, que ele falou, que ele trouxe, é verdade, está descrito na palavra, que Jesus inclusive foi hostilizado pelo fato dele ter sentado com publicanos, pelo fato dele ter se relacionado com mulheres, pelo fato dele ter tocado em leprosos. Tudo aquilo, todas as convenções sociais que existiam, preconceituosas, foram quebradas por Jesus. Que nós andemos da mesma forma e façamos diferença nos lugares onde Ele tem nos levado, em nome de Jesus. E o próximo passo é até os confins da terra. E isso significa aonde quer que o Senhor te leve, em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer oportunidade que você estabeleça algum nível de relacionamento, seja, em nome de Jesus, a manifestação do amor de Deus. A palavra lá em 1 João 4, no verso 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas o próximo verso diz: quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor. E um pouquinho mais adiante diz ainda: como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se não é capaz de amar aqueles com quem você interage a todo tempo, todos os dias? Que em nome de Jesus a nossa vida seja a expressão do amor de Deus em todos os relacionamentos que nós estabelecermos e que nós possamos fazer diferença na vida das pessoas. O próximo passo do nosso roteiro e o próximo ponto da nossa reflexão aqui é o momento de louvor. E num culto, a expressão do louvor é a canção, é a música. Não é a única expressão de louvor a Deus, mas é a expressão que nós utilizamos no momento de culto. E a música tem uma peculiaridade muito bacana, que assim como nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, a música é tripartite, ela é formada de ritmo, de harmonia e de melodia. E o estado ideal da música é quando esses três elementos se encontram de forma harmônica e tudo funciona muito bem. Graças a Deus, aqui nessa igreja, nós temos uma turma que é tecnicamente capaz de fazer isso funcionar muito bem. E graças a Deus, melhor ainda, que além de serem tecnicamente músicos muito bons, é uma gente ungida para chuchu. Quem aqui pode aplaudir? Glória a Deus. Eu estou desde ontem aqui curtindo esse louvor e que delícia ver a unção do Senhor sendo manifesta através dos cânticos aqui entoados. Mas da mesma forma que o louvor que nós tivemos a oportunidade de participar hoje aqui, tudo funcionou muito bem, em perfeita harmonia. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, em todo o tempo, também tem que louvar ao Senhor em todo o tempo. Salmo 150, verso 6, aliás, o último verso, do livro de Salmos, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. É a nossa condição de vida, está respirando, está de pé, louve ao Senhor. E como nós podemos louvar ao Senhor? Dando bom testemunho em todo tempo. Como nós podemos louvar ao Senhor? Falando das coisas, das coisas que Ele realiza em nossas vidas. Podemos também louvar ao Senhor na nossa caminhada, no nosso cotidiano,
nos valendo desse expediente, buscando e ouvindo louvores e entoando cânticos a Ele, não devemos nos envergonhar de assim o fazer. O momento de deslocamento com o carro para mim é muito especial, porque eu tenho mania lá de deixar um louvor tocando, e muitas vezes de orar em línguas. Muitas vezes no trânsito, assim, pessoas me pegaram chorando dentro do carro. No tempo em que eu tocava bateria, eu andava com uma baqueta do lado, eu ficava tocando bateria no painel do carro, até cheguei a quebrar o painel. O nego devia me achar um maluco. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, se essa é a sua forma de expressar o louvor a Deus, se porventura isso acontecer, não tenha vergonha do julgamento das pessoas, mas louve-o em todo o tempo. Que a sua vida seja uma expressão de louvor a Deus em tempo integral, em todo o tempo, em nome de Jesus. Não é só aqui que isso tem que acontecer. Eu já falei sobre essa história aqui, mas lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23, quando Jesus está falando com aquela mulher ali sobre a adoração, ela falando sobre a adoração que eles praticam, e Jesus a contradiz, dizendo que eles adoram a um Deus que eles não conhecem. Ela fala, mas onde é o lugar de adoração? É em Jerusalém. E Jesus fala, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Não tem hora, não tem lugar específico, você é morada do Deus vivo. Que a sua vida, em nome de Jesus, corpo, alma e espírito, seja um altar de adoração ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. E para que isso aconteça, nós temos que andar segundo a direção do Espírito Santo que habita em nós. E dessa forma nós não vamos fazer a vontade da nossa carne, que tem uma natureza pecaminosa. E dessa forma nós não vamos andar segundo o nosso próprio intelecto, a nossa alma. E andaremos segundo a vontade, segundo a direção que Ele tem para nós. E dessa forma nós estaremos o louvando em todo o tempo. E estaremos engrandecendo o Seu nome. Próximo passo do nosso roteiro e o próximo ponto aqui da nossa reflexão é o momento de ofertas, e aí eu estou falando dos recursos que o Senhor acrescenta às nossas vidas. E é interessante que a palavra diz lá em Salmo, no capítulo 24, no verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam. E nós temos a mania de achar que o que nós temos é nosso, pertence a nós, que os nossos recursos são nossos recursos financeiros, nossa casa, o nosso tempo. Nós só temos o privilégio de sermos gestores dos recursos que pertencem a Deus. A palavra diz que Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. E é por isso que todo ouro e toda prata tem que prestar culto a Ele. Tem que fazer diferença na vida das pessoas que passam por algum nível de necessidade. Tem que fazer com que as pessoas conheçam, tenham acesso ao Deus vivo. Que as pessoas tenham acesso às boas novas, à boa notícia que é o Evangelho. Que você coloque em nome de Jesus a serviço desse reino tudo aquilo que você tem. E eu não estou falando só de dinheiro, o nosso tempo também é um recurso que é do Senhor. O que temos feito com o nosso tempo? Temos dedicado ao segundo ponto da nossa reflexão, que é ter uma vida devocional de busca, de leitura da palavra. E muitas vezes nós justificamos dizendo, e é verdade, isso foi também um ponto de reflexão aqui no culto da manhã. Nós somos muitas vezes atropelados pela nossa rotina, pelos nossos afazeres. Esse momento de
pandemia em que nós passamos a trabalhar em casa, e é verdade, nós passamos a trabalhar mais do que se estivéssemos trabalhando em loco, nos nossos locais de trabalho, mas nada pode ser desculpa para que nós não tenhamos tempo para Deus, para que nós não tenhamos tempo para ler a palavra, para que nós não tenhamos tempo para ter o nosso momento devocional, de oração, de busca. Tempo é um recurso precioso, como nós temos o empregado. Aquilo que o Senhor tem acrescentado a nós também, como recursos materiais, a nossa casa, carro, seja lá o que for, eu sempre faço essa oração a Ele, falo: Senhor, a Carmen tem uma frase que é muito boa: se melhorar, melhora. Não tem problema nenhum em melhorar a minha condição de vida, mas não me deixe me perder, achando que isso é o fim de todas as coisas. Que absolutamente todos os recursos que o Senhor acrescentar à minha vida estejam a serviço do reino. Sempre faço essa oração. Que em nome de Jesus nós tenhamos essa consciência e que tudo quanto nós temos, sejam bens materiais, seja o nosso tempo, que absolutamente tudo seja em louvor a Deus e seja para a expansão do seu reino, em nome de Jesus. Próximo ponto e último da nossa reflexão é esse momento em que nós estamos vivendo aqui agora, que é o momento da pregação. E anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, não é privilégio meu, não é privilégio do pastor Rubem, do pastor Uércio, que normalmente está quietinho ali no fundo, do pastor Neto, que pregou aqui nessa manhã, das pessoas que têm esse privilégio e responsabilidade também maravilhosa de trazer a ministração da palavra. Isso é prerrogativa de todo cristão. Todos nós temos essa prerrogativa. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos de 15 a 18, a palavra nos diz, e é Jesus falando mais uma vez, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, os sinais é tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou durante o seu ministério, acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem está disposto a encarar essa missão aí? 75%. Quem está disposto a encarar essa missão? Já melhorou. É nossa responsabilidade, em todo tempo, não só quando nós temos essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora, de ir e anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos. E o texto não diz somente de falar, o texto diz que nós temos autoridade de pegar em serpente e não morrer, de tomar veneno e não morrer, de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de levar uma palavra de esperança àquele que está perdido, e Jesus fez isso em todo o tempo, de efetivamente, eu já falei isso mais de uma vez aqui, fazer diferença na vida das pessoas e alcançar aquele que está perdido. Nós pregamos o Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa conduta ética, com a nossa conduta moral. Nós pregamos o Evangelho com o nosso exemplo. Nós pregamos o Evangelho falando sim quando nós temos oportunidade. E eu quero declarar em nome de Jesus que a começar em mim, nesse ano de 2021, não perderemos nenhuma oportunidade que se apresentar, de pregar, de falar do amor de Cristo às pessoas que estão necessitadas no nosso entorno. Muitas vezes, meus queridos, é uma oração, muitas vezes é oferecer uma escuta. Eu lembro que
numa ocasião, no trabalho, eu ia participar de uma reunião, aliás, eu participei dessa reunião, e quando eu cheguei, as duas pessoas que participaram da reunião junto comigo, estavam relatando que, e de fato, elas estavam doentes, gripadas, tal, os sintomas estavam evidentes ali, e uma delas falou assim: eu faria qualquer mandinga para me livrar dessa situação, dessa doença que eu estou passando nesse momento. O termo me incomodou um pouco, e eu interrompi a conversa, falei, vamos começar logo essa reunião. Fizemos a reunião, fomos embora, e eu lembro que depois, indo para casa, refletindo ali naquele momento, naquela situação, o Espírito Santo me fez ver que eu perdi uma baita oportunidade. Porque se ela queria uma mandinga, eu podia oferecer algo que era muito mais poderoso para resolver aquele problema. E aí, eu liguei para uma das pessoas que é muito meu amigo, parceiro, e fiz uma oração com ele por conta da situação em que ele estava vivendo, mas a outra pessoa eu tinha conhecido naquele momento, e ele sim a conhecia. E eu falei, você pode me passar o contato dela, porque eu quero fazer a mesma coisa por ela. Naquele momento vocês declararam, né, que fariam qualquer coisa para sair dessa situação. E no dia seguinte eu liguei para ela, falei, olha, relatei tudo que eu contei para vocês aqui agora. Falei, eu quero fazer algo que eu sei que funciona de fato, e que pode fazer com que essa doença a qual você está acometida nesse momento cesse. E, portanto, eu quero orar por você. A pessoa, né, não está acostumada com o termo, e nem com a prática, falou, e como é que isso funciona? Falei, se você puder, feche seus olhos aí do seu lado, e se você concordar com o que está sendo dito, você pode falar amém, eleva o seu pensamento a Deus e concorde comigo ou não. Depois que a gente orar, inclusive, a gente pode falar um pouquinho mais sobre se você concorda ou não com esse momento. Ela falou, gostei, espera aí que eu vou para um lugar mais reservado. Ela estava dando aula no espaço público, entrou lá numa sala, eu orei por ela, clamando a Deus para que ela fosse alcançada por cura, e já no meio da oração eu ouvi que a voz dela estava, alguns sussurros ali de verdade, sinalizando que ela estava chorando, e terminou, de fato ela estava, e falou, olha, fazia tempo que, depois que eu terminei a oração, ela me falou que ninguém manifestava tanta atenção por mim, no momento de dificuldade. Muito obrigado por ter feito esse telefonema e ter feito essa oração comigo. Coisa boba, né, mas que fez toda diferença na vida daquela pessoa. Que todos nós tenhamos essa ousadia em nome de Jesus, de que se alguém se apresentar doente, que nós possamos clamar a Jeová Rafa, o Deus que cura, e que pode trazer a cura para a vida das pessoas. Se as pessoas estiverem abatidas, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, para levar uma palavra, uma orientação, uma direção da parte dEle, para que as pessoas possam se levantar. Mas que nós não percamos, em nome de Jesus, nenhuma oportunidade de levar as boas novas às pessoas e de pregar o Evangelho. O Espírito Santo faz morada em você, e isso é o suficiente para que você possa fazer diferença na vida de quem quer que seja. Que em 2021 nós possamos andar em estado de culto em todo o tempo. Cultuar a Deus não pode ser somente um evento que acontece uma vez por semana. Eventualmente você pode participar até de 2 ou 3 vezes na semana. O Rubão está aqui pela 3ª vez hoje, o Neto também, a Paola também. Mas nem tendo uma overdose de culto num só dia, vai fazer com que amanhã a vida deles também seja um altar de adoração ao Senhor. Aliás, a nossa vida tem que cultuar a Deus, principalmente quando nós não estamos aqui.
Aqui nós estamos num ambiente em que nós estamos acostumados com todo esse expediente. Nós temos até um vocabulário próprio. Nós temos o nosso próprio idioma. Todo mundo está aqui no mesmo propósito. Agora, quando nós estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rotina, tem que ser evidenciado nas nossas vidas o Deus a quem nós servimos. A nossa vida tem que cultuá-lo e as pessoas têm que notar a diferença que Ele faz nas nossas vidas, para que nós possamos levar essa diferença à vida delas também. O que de graça nós recebemos, de graça nós temos que estender ao próximo também. E que em nome de Jesus, nós possamos cultuá-lo em todo o tempo, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, fazendo diferença na vida das pessoas e levando as boas novas do Evangelho, em tempo e em fora de tempo, porque eu penso que no Kairós do Senhor, nós estamos vivendo os últimos segundos aqui nessa terra. E, portanto, nós temos que anunciar o Evangelho em todas as oportunidades que se apresentarem a nós, em nome de Jesus. Que a sua vida, que a minha vida, seja um altar de adoração ao Senhor, e que nós tenhamos uma vida de culto a Deus, em todo o tempo. Esse momento aqui, em que nós cultuamos juntos, é maravilhoso, é um momento que a gente tem o privilégio, a oportunidade de encher o nosso tanque de combustível, para queimar bonito durante a semana, sinalizando a pessoa de Cristo em todos os lugares que Ele nos leva. Gente, tem muitos irmãos e irmãs nossas que não têm esse privilégio que nós temos, a liberdade que nós temos no nosso país. Glorifique a Ele enquanto nós ainda a temos, e não perca a oportunidade de sinalizar o reino em todo o tempo, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero primeiro me dirigir a você que eventualmente tenha entrado aqui pela primeira vez ou não, e que talvez não tenha verdadeiramente entregue sua vida ao Senhor, não tenha o reconhecido como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus disse, e é verdade, o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. O único caminho que leva a Deus é reconhecer o sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você nunca fez uma oração de entrega, e nós sempre batemos nessa tecla aqui, isso não é um convite para que você mude de religião. Isso é um convite para que você verdadeiramente se aproxime do Deus verdadeiro. Para que você verdadeiramente não ande mais por conta, mas tenha acesso ao Pai, se torne morada do Deus vivo, do Espírito Santo que está aqui se movendo entre nós. E se você nunca fez essa oração de entrega, eu quero te ajudar nessa noite. E eu faço esse convite também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Na tela agora tem um QR Code, se você apontar o seu celular para ela, você vai conseguir fazer contato conosco. E se você está aqui presencialmente e quiser fazer essa oração, quiser se entregar ao Senhor, eu peço que você levante as suas mãos, a sua mão agora, só para que eu possa te identificar. Estamos todos de olhos fechados nesse momento e eu não quero constranger ninguém. Eu peço que você se manifeste nesse momento, em nome de Jesus. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de fazer essa oração? Levante as suas mãos agora, a sua mão agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser e puder ficar de pé, eu peço que você fique nesse momento e repita essa oração comigo. Senhor Jesus,
Eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, para me salvar, para a remissão dos meus pecados. Eu quero que a minha vida cultue, glorifique ao Senhor todos os dias. Escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus por essa vida, glória a Deus pelas vidas que eventualmente tenham se entregue também pela internet. Senhor, eu peço que o Senhor esteja os abençoando, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja os guiando em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja levando também, ó Deus, através deles, a salvação aos seus lares, aos lugares onde eles estiverem, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai, que o propósito, ó Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, efetivamente seja cumprido em nome de Jesus. Te pedimos perdão por todas as vezes que colocamos algum empecilho, te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que, mesmo participando de um culto, nós nos colocamos em primeiro lugar, ao invés de colocar ao Senhor. Perdão, Senhor. E queremos que a nossa vida, nesse ano de 2021, seja um altar de adoração ao Senhor. Que a nossa vida sinalize o reino e mostre a pessoa de Cristo em todo o tempo, em todos os lugares, para todas as pessoas que nós tivermos o privilégio de interagir nesse ano. Senhor, vai visitando cada irmão e irmã, bem aqui nessa noite. E, ó Deus, tire toda a apatia, todo o medo, tudo aquilo, ó Deus, que estava impedindo, ó Deus, o seu mover, tudo aquilo, ó Deus, que estava impedindo a sua instrumentalidade que já está em nós, de efetivamente fazer a diferença e de levar as boas novas às pessoas, ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que toda mentira que foi incutida, ó Deus, por Satanás nas mentes, de que eu não sou capaz, toda vergonha, todo impedimento, que caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Espírito Santo, dá-nos ousadia, que em todo tempo, sem constrangimento, sem vergonha, ó Deus, alguma, nós cultuemos ao Senhor, e para que nós possamos mostrar ao mundo o Deus que nós servimos e de quem nós somos. Eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja derramando da sua provisão sobre cada lar e sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. O culto da virada teve como tema 2021, um ano extraordinário. 2020 já foi um ano extraordinário, e 2021 vai ser um ano mais extraordinário ainda, onde as pessoas vão viver, ó Deus, o seu mover, a sua provisão, de uma forma excepcional. Nós queremos isso, Pai, mas não para ficarmos inchados, mas não para retermos e nos tornarmos represas da água viva que é Jesus, mas para que nós possamos transbordar e levar as pessoas, ó Deus, a viverem essa verdade, a terem a oportunidade de viver esse ano excepcional também, em nome de Jesus. Esse é um desejo do nosso coração, essa é a nossa súplica nessa noite, e nós Te agradecemos, porque cremos que o Senhor está nos atendendo, cremos que o Senhor está aqui, ouvindo a nossa oração, e a levará a bom termo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, desse momento de comunhão. Muito obrigado por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai,
as eternas consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa de Jesus esteja com todos que se chamam pelo seu nome, hoje e até que Ele venha. Amém e amém. Que Deus abençoe, te dê uma excelente semana, em nome de Jesus.